Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um dos grandes motivos que, a meu ver, impedem que a humanidade consiga ter uma atenção mais especial sobre os cuidados e a prevenção da doença coronária, que é, como eu já mostrei em vídeos anteriores, a principal causa de mortalidade na humanidade há muitos anos, conforme os relatórios da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, a doença isquêmica do coração, a doença coronária, é a que mais mata disparado a humanidade na frente de todas as outras. E a segunda causa de óbito, de morte, são os acidentes de trânsito. Então, o mais impactante é que, quando você vai orientar as pessoas a se acidentarem menos, no que tange a possibilidade de cada um de nós diminuir o risco de acidente, são coisas que são mais fáceis de você medir o impacto de você ter certos cuidados e você não se acidentar. Eu falo porque esse impacto pode ser imediato. Então o fato de você não beber e dirigir, quando você bebe, está embriagado e dirige, você tem uma chance muito mais alta de bater, de criar acidentes. O fato de você dirigir com sono na estrada, pegar uma estrada com sono, o risco de você adormecer no volante e ter um evento grave é muito mais alto. E isso é um impacto mais fácil de se perceber. E pegar estradas perigosas, onde o risco aumenta, então isso tudo você pode evitar, e se você não evita, a chance de você ter um acidente é muito alta e você acaba tendo um benefício dessa percepção de risco mais fácil. O problema da doença coronária, que mata mais do que o acidente no mundo como um todo, é que justamente o processo de risco ele é muito longo em termos de tempo. E isso dificulta muito você orientar, não orientar, mas você fazer com que as pessoas consigam mudar os hábitos dela para terem hábitos mais saudáveis, considerando que elas não têm uma percepção muito próxima do quão a mudança desses hábitos vai beneficiá-las e, pior, do quão manter os hábitos que não são saudáveis, de alimentação, de estresse e de sedentarismo, tabagismo, o quão mantê-los não vai gerar um impacto imediato tão grande. O fato da pessoa exagerar numa alimentação ruim, ou fumar muito hoje, ou está muito estressada hoje, ou nas próximas semanas, ou nesse ano, ou está sedentária num ano inteiro, isso dificilmente vai gerar um infarto imediato no ano subsequente ou no mês subsequente. Porém, ao longo da vida da pessoa, ao longo de anos, isso definitivamente é o que vai acontecer com ela. Então, vocês observem aqui, voltando àquele esquema que a gente usa, né? Aqui é um corte de uma artéria do coração, tá? Imagina a artéria assim, né? Uma artéria assim, um cano, eu cortei e eu estou mostrando para vocês aqui a artéria e a formação da placa ao longo dos anos. Então vejam bem, aí está uma artéria teoricamente normal, a gente não vê nenhuma placa, aqui onde está o branco é onde o sangue passa, e aqui é a parede da artéria normal, né? As suas três camadas, né? A camada íntima, que é aquela pele por dentro da artéria que reveste. Aqui é a camada média, que é a parte da artéria elástica, que faz ela contrair e dilatar. E aqui é a outra camada, que é a adventícia, que é uma camada que nutre a artéria. Pois bem, ao longo dos anos, os anos vão passando, aí os fatores de risco vão chegando, o diabetes, o estresse. Eu botei aqui desadote, né? O desadote é o acrônimo que a gente criou, né? uma palavra que a gente criou para lembrar as pessoas de desadotarem esses fatores, desadotarem esses hábitos de vida. Tem alguns que você vai conseguir desadotar por completo e outros que não, mas os que você não conseguir desadotar, que você pelo menos controle-os melhor. Então vem o diabetes, vem o estresse, vem um outro fator de risco aqui, o sedentarismo, vem a idade, os anos, vem aí a dislipidemia, o DNA, a genética, a obesidade, o tabagismo, a hipertensão. Então, o desadote, né? D de diabetes, E de estresse, S de sedentarismo, A de anos ou idade, D duas vezes, que é a dislipidemia e o DNA, a genética, O de obesidade, T de tabagismo e H de hipertensão. Então, isso aí, ao longo dos anos, vai fazer com que essa obstrução vá aumentando. Vá aumentando, vá aumentando, vá aumentando, até que, num breve momento aí, ela rompe e gera um infarto. Esse processo aqui, ele pode durar 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos.
E isso, infelizmente, a gente não consegue medir de pessoas para pessoas. Então, o que a gente pode fazer? Desadotar esses fatores de risco e ter uma vida mais saudável, para que a gente consiga evitar que o pior aconteça. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a importância do fator de risco sedentarismo e como estar ativo do ponto de vista físico no dia a dia de sua vida pode te ajudar muito, não só em ter mais saúde, mas uma coisa que muita gente não pensa. A pessoa mais ativa, ela muito provavelmente vai ter mais capacidade de perceber sintomas iniciais que vão alertá-la para procurar ajuda mais cedo. Diferente da pessoa que é completamente sedentária, que ela vai ficar muito tempo desenvolvendo um problema nas artérias do coração, mas como ela é sedentária, ela é quieta, ela não esforça, ela não exerce o esforço físico no dia a dia. E o coração quietinho, ele suporta até a última gota. Mas um coração de alguém que está ativo, ele vai dar sinais mais precoces. Um dos grandes benefícios de ser uma pessoa ativa fisicamente é ter uma maior chance de descobrir sintomas, de perceber problemas bem antes de quem é sedentário. E isso pode fazer toda a diferença. Então a gente vai voltar aqui novamente com um modelo para vocês conseguirem entender o coração dentro do corpo, onde que ele está, e aí a artéria, correto? Então basicamente aqui a gente tem uma pessoa com o coração, né, no centro do peito, aqui uma foto específica pegando o coração, e aí as artérias do coração, né, as coronárias que abraçam o coração, seguido então de uma artéria específica, né, a descendente anterior, que é a principal artéria coronária do coração, e quando a gente pega ela, um corte dela especificamente, a gente observa então essa artéria, né, que basicamente é isso aqui, onde passa o sangue por dentro. E aí, no desenvolvimento da obstrução, ao longo dos anos, você então tem lenta e gradualmente a produção dessa placa aterosclerótica, né, de gordura misturada com um processo inflamatório, e que vai lenta e gradualmente estreitando o local até formar uma obstrução. O que acontece? As pessoas que são sedentárias, elas estão quietas, elas não estão se exercitando. Essa progressão de placa ao longo do tempo, ela é assintomática na grande maioria das vezes. A pessoa não sente nada, porque ela não está esforçando o coração. E aí o que acontece? Até essa placa chegar em 70% de obstrução, tende-se a não dar sintoma em repouso. Os sintomas eles vão acontecer mais em placas antes dos 70%, 50%, 40%, 50%, 60%, se a pessoa está se esforçando mais. Tá? Se ela está quieta, em repouso, coração batendo lá devagar, quietinho, ela não faz exercício nenhum e não está tendo nenhum estresse emocional, ela está pacata, ela pode estar com placas, várias placas no coração de 70% e não sentir nada. Aí é um mistério e digamos assim, uma maior dificuldade de você descobrir que a pessoa tem problema de artéria entupida antes dela infartar. Daí a preciosidade da gente fazer o quê? Detecção precoce de doença, que é onde você vai colocar a pessoa para se exercitar numa esteira, para daí sim você ver se no exercício aparece alguma dor ou aparece alguma alteração no eletrocardiograma, que é o teste ergométrico, o teste de esteira. Ou associado ao teste de esteira aos outros testes, a cintilografia, o eco, estresse ou a ressonância com estresse. Então daí o racional de você entender a importância da atividade física e do estresse, fazer o coração disparar mais para poder ver se alguma placa que ali ainda é assintomática, de 50%, se ela vai gerar repercussão durante um estresse. Daí a importância desses exames. Eu vou passar agora para um outro modelo para tentar explicar isso um pouco melhor para vocês, de uma forma mais dinâmica, essa questão da progressão da placa e do desenvolvimento ou não de sintomas. E daí a importância de ser uma pessoa ativa fisicamente, para, na melhor das hipóteses, se você tiver mesmo assim algum problema no coração, você vai conseguir ter sintomas de forma mais precoce, você vai conseguir desarmar, né, o problema, resolver o problema antes do pior acontecer. Então, para exemplificar um pouco melhor essa concepção do paciente da pessoa que é mais sedentária, mais quieta, e da pessoa que é mais ativa do ponto de vista físico, né, faz esportes com frequência, pelo menos 3 vezes por semana, aí, 45 minutos de atividade física,
Então a gente observa o seguinte: no desenvolvimento da placa de gordura, que aqui ao longo de anos e anos e anos ela vai se progredindo, vai entupindo aqui a artéria, até mais ou menos esse ponto aqui, ó, até 50%, na verdade minto, até 70% aqui, ó, até esse ponto aqui, a maioria das pessoas que está quieta, que tem uma vida que não é ativa, que não faz atividade física regular, ela está quieta e não está tendo exposição a estresse psicossocial, né, nervosismo, raiva, briga, discussão, processo jurídico, enfim, problemas que geram tensão, porque a tensão dispara o coração, e aí é como se a pessoa estivesse fazendo uma esteira também, né? Então, as pessoas podem eventualmente viver bem em repouso com várias placas dessa no coração e completamente assintomáticas. Por quê? Porque o coração consegue suportar obstruções até 70%, estando em repouso e tranquilo, sem ter nenhum problema, sem ter falta de oxigenação. Existem vários mecanismos que o corpo sabiamente consegue organizar o coração para ser um órgão nobre, fundamental. A natureza criou essas defesas, e uma delas é isso, é suportar viver sob condições extremas de obstruções de 70%, mas estando quieto, corpo, né, o coração consegue meios de evitar que isso gere uma repercussão, que isso gere um problema. Tá? Eu não vou entrar nos aspectos técnicos disso, porque são mais detalhados e não vem muito ao caso aqui. O importante é saber, pessoas quietas, sedentárias, elas podem estar com múltiplas obstruções no coração, nas artérias do coração, ou uma obstrução que seja, e mesmo assim não terem sintomas. A partir do momento que a pessoa é colocada a fazer exercício, atividade física, e ficar mais ativa, ela tende a, antes de 70%, ou seja, a partir de 50%, que seria mais ou menos nessa região aqui, ó, ela pode já começar a ter sintoma. Porque em repouso o coração não vai ter, mas ela se esforçando, o coração não consegue contrabalancear a exigência de um excesso de oferta de sangue, de oxigênio, para que o coração bombeie mais, porque ela está precisando mais, né? Ela está se exercitando. Então você precisa de mais o quê? Mais frequência cardíaca, mais sangue no corpo inteiro, na musculatura, nos pulmões, para a pessoa se exercitar. E um coração que está debilitado com obstruções, ele não vai conseguir fazer isso de forma adequada. E aí vem os sintomas precoces antes de estar com uma obstrução crítica. Daí a importância da atividade física também, não só para trazer saúde, mas para trazer o que? Informações e sintomas sentinelas, sintomas que vão nos ajudar a descobrir que tem algo errado. A essência do check-up cardiológico, os testes funcionais que a gente chama, né, o teste de esteira, o próprio teste de esteira junto com a cintilografia, ou a ressonância com estresse, ou o próprio ecocardiograma com estresse, que aí apesar de não ter esteira, você usa medicação, que é a dobutamina, por exemplo, para poder acelerar o coração, é isso. É você botar o coração num estresse para poder pegar placas que a princípio, até o momento, não deram sintomas. Então, antes de chegar nesse ponto aqui, ó, numa placa que vai entupindo até romper e formar, né, o infarto, a trombose, a gente quer chegar e descobrir o problema até aqui. Porque daqui a gente consegue resolver, desarmar a bomba e evitar que a pessoa tenha, né, o pior, que é um infarto ou um óbito. Eu vou falar um pouco sobre uma experiência que é muito frequente, como eu já disse uma vez, felizmente é muito frequente na nossa prática aqui, que são os pacientes provenientes dos nossos colegas, né, dos excelentes cardiologistas que fazem parte do nosso grupo aí de cardiologistas da região onde a gente trabalha, que fazem um trabalho fantástico, impecável de check-up e que frequentemente a gente recebe esses pacientes para uma análise mais detalhada através do cateterismo cardíaco, que é um exame que eu particularmente faço. E tivemos aí a honra de poder ser útil para um paciente que depois ele acabou transmitindo os aprendizados dele, as informações dele para outras pessoas, inclusive para um familiar dele, para um irmão, e que recentemente a gente teve a honra e o privilégio de poder também tratá-lo e ajudá-lo. Enfim, esse paciente, eu vou poupar obviamente o nome dele, o nome real, vamos chamá-lo aí de Eustáquio. O Eustáquio tinha na época, quando eu o conheci, em torno dos seus 40 e poucos anos, 41 anos, e ele tinha alguns dos fatores de risco, né, do nosso desadote. Ele tinha já uma obesidade, era hipertenso, tinha dislipidemia e tinha também uma resistência à insulina. E tinha genética muito importante. A mãe dele, o pai dele tinham tido já problemas cardíacos
coronarianos. E ele, por causa disso, apesar de não sentir nada, né, foi ao cardiologista, um desses nossos colegas, e lá ele, no check-up foi observado realmente através de uma angiotomografia de coronária que ele tinha múltiplas obstruções, quando então ele foi encaminhado para a gente fazer um cateterismo e vimos e confirmamos essas obstruções, e aí a gente conseguiu tratar, felizmente, antes dele infartar, botamos alguns stents em várias artérias e ele ficou bem, e aí sim ele começou então a rever os hábitos de vida dele e tudo, e aí ele perdeu peso, melhorou a alimentação, melhorou o nível de estresse, começou a fazer atividade física. E não só isso, né? Ele buscou na família, no caso o irmão dele, que tinha o mesmo perfil, e uma coisa que é bem interessante, que remete a gente à importância da cultura, do aspecto cultural e alimentar da família. Ele vinha de uma família italiana, que era muito comum o consumo de massas e a fartura, né? A questão da fartura era muito importante. A mãe exigia isso do ponto de vista cultural de uma forma importante. E a mesa sempre farta, tinha que comer muito, repetir várias vezes o prato, de uma forma até exagerada, sem necessidade do ponto de vista biológico, né? Era uma coisa muito mais cultural do que orgânica, do que necessidade. E muita massa, muito carboidrato refinado, muito carboidrato ao longo de anos, eles eram obesos e tinham esse perfil de síndrome metabólica, resistência à insulina, pré-diabetes e uma genética predisponente, gerou todo esse comemorativo aí de doença coronária. Então isso foi uns 2 anos quando eu primeiramente o atendi, e de lá para cá ele vinha falando com o irmão dele para poder fazer o check-up, correr atrás, porque a chance de ter alguma coisa também era importante, era grande. Apesar de ser o irmão mais novo, ele tem hoje 38 anos, e a gente acabou fazendo os exames dele agora nesse ano e descobrimos também que ele era portador de múltiplas obstruções, tratamos todas, e por incrível que pareça ele protelou esse cateterismo durante muito tempo, né, com medo do exame e tudo, porém ele ficou muito tempo com o risco de ter tido um infarto. Então não é simples, né, aceitar esse risco, fazer parte desse risco não é simples, não é fácil, mas muito pior que aceitar é negá-lo e fingir que não é com ele e fingir que é algo que não vai acontecer, e essa negação, infelizmente, causa muitos óbitos no mundo como um todo. Então, hoje em dia, a tecnologia que a gente tem à nossa disposição, os exames, todo o arsenal terapêutico que a gente tem à nossa disposição, principalmente no que tange ao cateterismo, angioplastia coronária, que são procedimentos minimamente invasivos, que geram muito baixo risco de transtornos, de complicações e altíssimo índice de sucesso e de benefícios, a gente jamais pode menosprezar o benefício que a gente pode ter versus um risco absurdo de não fazer qualquer tipo de investigação, principalmente numa situação dessa, com uma histórico familiar tão importante e também com outros fatores de risco dentro da nossa listinha lá do Desadote. Eu vou contar uma história para vocês de uma colega que eu tive um contato com ela há algum tempo atrás e que me chamou bastante atenção sobre a questão da capacidade que nós, seres humanos, temos de negarmos a nós mesmos situações desagradáveis que estamos vivendo e que não queremos bater de frente ou aceitar essa dificuldade. No caso, eu estou me referindo à obesidade, e até esse contato com essa pessoa, eu jamais tinha tido uma experiência tão pessoal e tão clássica de alguém me dizendo da forma como ela me falou. Pois bem, isso é importante porque, do ponto de vista de mudança de hábito de vida, de buscarmos hábitos mais saudáveis e uma vida mais saudável para evitarmos problemas futuros, que é muito do que a gente tem tentado agora começar a trabalhar mais dentro da doença coronária, que é o infarto e o óbito, né, gerado pelo infarto, que acontece na grande maioria das vezes de forma silenciosa, e a pessoa passa a vida inteira com hábitos ruins, sem perceber que ela pode estar caminhando para esse precipício. E esse exemplo dessa questão da obesidade me chamou muito aos olhos a dificuldade imensa que nós, como seres humanos, temos em aceitarmos a realidade e a dificuldade da nossa vida e daí sim nos movermos contra isso e nos melhorarmos. Então, essa colega nos procurou porque um amigo nosso, cardiologista, a avaliou para um risco cirúrgico de uma cirurgia bariátrica. E aí lá descobriu-se que ela tinha uma alteraçãozinha no coração, mas nada preocupante, mas eles queriam uma opinião minha a respeito de ter que mexer nisso no coração antes da cirurgia ou não e tudo. Aí eu fui conversar com ela
e na verdade ela tinha total condição de ir para a cirurgia bariátrica sem problema, que é a cirurgia de redução do estômago, né, para que ela pudesse realmente voltar ao peso normal, numa situação já bem avançada de obesidade a qual ela se encontrava, e já tinha tentado emagrecer de diversas formas sem sucesso. E aí ela me deu um depoimento realmente muito emocionante que eu fiquei de boca aberta. Ela falou: André, você sabe quando que eu caí a ficha que eu estava gorda? Eu comecei a engordar a partir dos 18, 20 anos de idade, e hoje eu estou com 38. Então eu posso dizer para você que eu estou com 18 anos aí de regime de estar engordando, né, de processo de obesidade, e trabalhando, né? A gente é médico, a gente está sempre trabalhando muito, dando plantão, um plantão atrás do outro, vem filho, vem família, tem que pagar as contas e tudo. E eu venho comendo muita besteira nos plantões, essa vida desregrada, de muito trabalho, pouco cuidado, né? Pouco autocuidado. E aí eu não me via gorda, eu olhava assim no meu espelho, só a minha cara, ela é uma mulher linda, muito bonita mesmo, a face dela é muito linda. E eu via só a minha cara no espelho, negava o resto, praticamente não via, ia comprando roupas cada vez maiores que cobriam, e assim eu venho vindo já há mais de 15 anos. E aí a ficha caiu num dia que o meu filho adolescente, um dia a gente sentado para comer, eu estava satisfeito, eu não queria mais, eu acho que era uma pizza que a gente tinha comido. Eu ofereci para ele: você quer comer o meu pedaço que eu não quero mais? Aí ele disse: mãe, de jeito nenhum, eu não vou comer a comida do seu prato, porque eu não quero pegar essa doença que você tem de ficar tão gorda. Aí ela falou: poxa vida. Aí ela foi se olhar no espelho, nua e cruamente, sem as defesas, né, que ela vinha tendo até então. E ela foi ver o quão obesa ela estava. Isso se passaram mais de 15 anos. Então, eu fiquei realmente muito tocado com esse depoimento, muito emocionado. Como eu não tenho a prática de tratar de pessoas obesas, né, isso para mim não é algo comum, mas basicamente serviu para me dar um alerta nesse sentido. Além da obesidade, né, quais outros comportamentos de risco as pessoas têm? Tabagismo, etilismo, sedentarismo, vida estressante, anos vivendo estressante, muito estresse de trabalho, estresse emocional em casa, e a pessoa se perde nisso e nem percebe que está vivendo uma vida dessa forma. Então o processo de mudança de hábito de vida, o processo de buscar mais saúde, ele parte do princípio de autoconhecimento, de voltar a se questionar, se enxergar vivendo e se observar de fato, com a maior consciência possível e sinceridade possível, o que de fato eu estou fazendo que pode me trazer mais saúde e o que de fato eu tenho feito e estou fazendo que pode me trazer mais risco, mais doença, e assim a gente pode conseguir evoluir de forma mais ostensiva num caminho mais salutar, com menos risco e com maiores chances de uma vida mais plena, mais longa e que traga bem-estar não só para nós mesmos, mas para todos aqueles com os quais a gente convive.